sejam muito bem-vindos a mais um Virada de Chave. A gente sempre fica tão feliz e animada em trazer convidados especiais para você se inspirar, transformar, para a gente melhorar sempre um pouquinho mais. Bom, antes da gente começar, eu preciso lembrar dos meus apoiadores que estão sempre comigo nessa jornada, né? Investe Smart XP, escritório de assessoria de investimentos, eu tenho a honra de ser embaixadora e gravo aqui nos estúdios desse escritório mais lindo do Rio de Janeiro. Sacada, que me veste com essas roupas deslumbrantes. Eu vou até mostrar essa saia bordada aqui, que eu estou completamente apaixonada, gente, vamos combinar. E It Stone, que tem as joias de prata e semi-joias mais lindas que eu conheço. Bom, estou toda paramentada aqui de It Stone. E Clube Car Service também, que traz meus convidados com tanta segurança, leva a minha família também para tudo quanto é canto. Bom, eu estou muito feliz hoje, que eu vou trazer uma pessoa que eu já sigo nas redes sociais. Eu amo o conteúdo dele. Ele é psicólogo de relacionamento. E aguarde, porque eu acho que hoje vai rolar uma sessão de terapia aqui. Thomas Schultz Wake, mais conhecido nas redes sociais como Tommy Talks. Entra aqui, vem. Estou tão feliz de você estar aqui. Também, prazer enorme. Muito obrigada. Imagina. Obrigada mesmo. Senta, fica à vontade. Obrigado. Estou com o microfonezinho aqui, gente. Estou só arrumando para não dar barulho. Ok? Tommy, eu tenho assim, várias coisas para falar com você, mas eu queria lembrar que eu tenho uma colinha. Por quê? Porque eu recebo, gente, minhas seguidoras são 90% mulheres, né? É tanta dor de amor, é tanta dor de relacionamento, é tanta dúvida, como recomeçar. Monique, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, a gente vai bater um papo, mas eu de vez em quando vou ter que Tranquilo. fazer uma colinha. Em primeiro lugar, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Tommy e por que Tommy hoje é tão expert no assunto relacionamento. O que te fez chegar até aqui, Tommy? Eita! Então, eu sou psicólogo, já tenho aí uns 12 anos, só que eu tinha uma frustração muito grande, que era... Eu reparei que os insights que as pessoas tinham não geravam uma mudança de comportamento. E aí eu me afastei da psicologia, me tornei neurocientista, e aí depois de muitos anos eu voltei para a psicologia, só que eu voltei com uma outra assim, levada, que era eu vou ser mais intervencionista, não mais aquele psicólogo que fica só escutando. Eu vou ser um pouco mais direto e pragmático. E aí eu sempre me dei muito bem, né, com mulheres desde a escola, porque eu tinha uma autoestima super baixa, então eu achava que se eu fosse entender o universo delas, eu teria alguma chance com alguma delas. Então, inteligente ele. E aí eu acabei me fascinando pelo universo feminino, que é muito diferente do masculino, e acabei estudando mais sobre isso, estudando a dinâmica dos relacionamentos das mulheres, principalmente heterossexuais. Então, 90% das minhas seguidoras são mulheres também. Então, eu gosto de estudar e me aprofundar cada vez mais nesse tema, agora com objetivo diferente, né? Objetivo de ajudar. Então, acabei me especializando e cada vez mais eu sigo apaixonado. Não, e gente, e ele fala coisas que vão assim, tum, 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 sabe, que parece que tá falando para você. Eu dou um tapão, né? Dá uns tapões mesmo. Vamos começar falando o seguinte, eu comecei a namorar aos 15 anos de idade, encontrei meu marido só aos 32. Ou seja, namorei bastante. Sei. E levei muito pé na bunda. Muito mesmo. Acho que na maioria dos casos terminavam comigo. Eu começava eles apaixonados, eu ia mudando o meu comportamento, possessiva, ciumenta, e aí eu levava o tal pé na bunda. Só que aí o que acontecia? Nesse tempo todo, eu sempre achava que a culpa era só minha, que eu não era possível de ser amada, que eu era desinteressante. E eu botei essa carapuça que acabou com a minha autoestima. Quando conheci meu marido, já estou há 25 anos com ele, que ele me coloca há 25 anos no maior pedestal do planeta, eu sou a mais linda, a mais gostosa, a mais inteligente, a mais perfeita, eu entendi algumas coisas que nem sempre era só comigo, tem muito a ver também com o outro. Mas as mulheres, quando levam esse pé na bunda várias vezes, elas começam a botar a carapuça de que elas não servem para ninguém. Eu queria que você falasse desse sentimento que a gente tem. Olha a diferença do homem para a mulher nesse quesito, né? Por exemplo, o homem, quando ele é terminado, né, ele não pensa que faltou alguma coisa nele, que é algum problema com ele. Né? Já a mulher, ela pensa que é alguma falta dela. Ou seja, eu não tive qualidades suficientes para ele querer estar comigo. É como se fosse assim, um olhar voltado para ela e não para o outro. O homem, ele vai para um viés diferente, né? Ele vai para um viés de... Ele fica com raiva da outra pessoa, mas ele não fica com raiva de si próprio.
né? É uma dinâmica bem diferente. Eu sempre digo para os meus pacientes que para de você personificar todos os problemas como se você fosse a única pessoa da relação, porque a outra pessoa também tinha falhas, né? Muito provavelmente a outra pessoa enxergava suas qualidades, mas vamos ser sinceros, pode ser que ele estava buscando outro tipo de qualidade, outros tipos de características que você não tinha. Mas isso não faz com que você não tenha qualidades suficientes. E isso eu vejo muito nisso, né? Porque como é que eu sou tão incrível, tão especial para essa pessoa e outros vários não me quiseram? Então não era só sobre mim, é sobre o outro. Mas isso também tem um outro viés que a gente precisa entender, que se a gente também acha que nunca é sobre nós, o problema é desse, você acaba mantendo coisas que não são legais. Como, por exemplo, para ter esse relacionamento maravilhoso com meu marido, eu precisei deixar de ser ciumenta, porque eu era possessiva demais. Isso também é importante, né? Que também tem coisas que podem estar te afastando, que é importante você se olhar. Eu acho que todo término a gente aprende. Eu acho que a gente aprende muito o que a gente quer mudar. Eu passei por um relacionamento super longo e eu me acomodei naquela relação, né? O clichêzão do homem que se acomoda, né? Não corre mais atrás, não se esforça para agradar. E aí, depois que eu saí dessa relação, eu pensei, eu nunca mais vou ser assim. Porque o fato de eu ter me acomodado fez com que ela perdesse a admiração em mim. Perdendo a admiração em mim, a nossa frequência sexual foi lá para baixo. Então, não tinha mais uma relação romântica que nem tinha antigamente. Então, eu descobri isso e eu falei, eu não vou culpar ela, porque a responsabilidade de ter me acomodado foi minha. Então, vou aproveitar isso para nunca mais ser assim. E hoje em dia é muito curioso, porque com a minha namorada, ela gosta muito de organizar, de ver os restaurantes que a gente vai sair. Ela faz uma lista do que a gente vai fazer no final de semana. E de vez em quando eu tenho que me policiar para eu não me acomodar e falar, ela sempre faz tudo, deixa na mão dela. Então, de vez em quando, eu penso, não. Aí eu falo para ela, esse final de semana sou eu que faço. Então, eu tento aprender com os erros da mesma forma que eu acho que quando a gente sai de um relacionamento, a gente tem a responsabilidade de ver no que a gente errou, no que a gente pode melhorar. Porque no que o outro pode melhorar já não é mais da nossa conta. Isso é muito importante, porque tudo bem, nem sempre o término aconteceu por sua responsabilidade, mas você precisa se olhar. Recebo muitas mulheres dizendo que estão cansadas de sofrer por amor e acham que não existe mais ninguém para ela. Não existe, não dá, não existe, e desisto. Como deixar de ter essa sensação de que não existe ninguém para você, que não é possível ser feliz no amor? Primeiro, vamos pensar no porquê as pessoas estão pensando dessa forma. Eu acho que está tendo um excesso de frustração. A gente está, principalmente com aplicativo de relacionamento, redes sociais, a gente está exposto a muito mais pessoas, né? A gente tem muito mais opções, só que opção não é sinônimo de qualidade. Então, as pessoas estão se envolvendo e estão se frustrando, então elas estão perdendo a esperança de entrar num relacionamento. E um dos maiores fatores, de novo, vamos assumir a responsabilidade, um dos maiores fatores essas pessoas não sabem o que elas buscam. O que você quer num cara, de fato? Né? É óbvio que eu quero um cara que é educado. Não é óbvio. Porque para você é uma coisa, para outra mulher é outra coisa, não é óbvio. Eu quero que você deixe claro aqui para você o que é prioridade, o que é negociável e o que é inegociável. É o quê? Uma pessoa culta? Uma pessoa super inteligente? Uma pessoa super engraçada? Uma pessoa que gosta de dançar o fim de semana inteiro? O que é a prioridade? Perfeito. Exatamente. E as pessoas estão entrando em relacionamentos sem saber o que elas buscam. E aí elas entram num relacionamento para lá na frente elas verem que a pessoa que está na frente delas não é nada daquilo que elas gostariam. E elas se decepcionam. Ou então, elas conhecem um cara que decepciona elas. Ou pior ainda, ela entra num padrão de entrar em relacionamentos onde ela é sempre machucada e a outra pessoa sempre decepciona ela. Quando a gente é machucado, acontece alguma coisa que a gente se frustra, a gente não tem culpa, nem responsabilidade. Mas quando a gente começa a entrar num padrão, a gente passa a ter responsabilidade. Porque tem uma frase que eu acho que é muito ruim, que é porque eu atraio homens, né, indisponíveis emocionalmente. O famoso dedo podre, que as pessoas falam, eu tenho o dedo podre. Exatamente. Eu falo, olha, para de culpar o universo por estar te mandando esses homens. Né? Vamos assumir responsabilidade da escolha. Não é você que atrai esses homens, é você que se atrai por esses homens.
E as pessoas não gostam de escutar isso, né? A gente gosta de se proteger num vitimismo de que o universo está fazendo isso, de que os homens são assim. Não é minha culpa, é o que aparece para mim. Exatamente. Então, qual é o papel principal hoje em dia? É você peneirar. É você fazer uma triagem da pessoa que você quer entrar num relacionamento. E não só você deixar qualquer pessoa entrar na sua vida. Eu tenho uma paciente minha que ela conheceu um cara, ela estava solteira já há um tempo, né, separada, ela conheceu um cara, e aí ela quis sair pela segunda vez com ele. Eu falei, mas vem cá, me fala um pouco desse cara. Ela falou, ele é meio acima do peso, ele fuma, ele bebe muito. Aí eu falei, mas peraí, você é praticamente uma vegana, você não fuma, detesta cigarro, você bebe moderadamente, você é fit, por que você está saindo com ele? Porque ele gostou de mim. Isso é muita carência, né? Mas é muito comum isso, né? Eu vejo muitas mulheres fazendo isso nos meus atendimentos, que é ela se olhando através do olhar do outro. Se ele está interessado em mim, ela se sente bem com aquilo. Aí eu sempre pergunto, mas vem cá, e você se interessou por ele? Que é essa a pergunta mais importante. O que você acha dele? Eu acho que a gente não tem muito a ver, a gente não tem muito alinhamento e tal. Eu falo, bom, então você sabe se você vai sair com ele uma terceira vez ou não. Essa minha paciente não saiu mais com ele, então missão concluída. Engraçado que eu falo muito isso nas minhas redes sociais, né? Porque quando eu encontrei meu marido, que já estava com 32 anos, já me sentia velha, né? Imagina, hoje eu com 57 quase, eu acho que eu era uma gatinha, mas naquela época eu me achava velha. Gente, eu decidi que eu não entraria mais, eu não perderia mais o meu tempo. E eu fiz no papel o que eu queria. Eu quero um cara assim, assim. E eu ia eliminando. Eu estava numa fase bonita, gata sarada, cortada, rasgada, que, chovia. Eu não quero. Não quero. E foi impressionante, porque essa cartinha que eu fiz, que eu me dediquei a encontrar aquele cara, o meu marido preenche esses requisitos há 25 anos. Mas sabe uma coisa interessante que as pessoas também fazem? E eu estou reparando muito isso ultimamente, que elas fazem uma lista de critérios, só que eles são tão altos que eles são... Ninguém consegue ultrapassar aquilo. Os meus eram normais. Eu queria um cara normal, que trabalhasse, honesto, que me amasse, que, mais do que tudo, me amasse do jeito que eu era. Porque eu tinha tido um relacionamento tóxico que tentou me transformar numa pessoa que eu não era. Eu só queria isso. Eu amo esta mulher do jeito que ela é, não quero mudá-la, é isso. E é importante você ter falado isso, porque você falou que me amasse, aí me sinalizou aqui, peraí, mas te amar é o básico, né? Aí você falou do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Isso que é o mais importante, porque geralmente a gente tenta se moldar nos moldes da outra pessoa. Para quê? Para agradar a outra pessoa. Eu vejo muito esse movimento, infelizmente, de mulheres, né? Se moldando mais, porque o cara ele tende a ser mais inflexível, mais rígido, né? Então, uma das partes sempre tem que flexibilizar, e cabe muitas mulheres a flexibilizar, infelizmente. E aí, depois de vários anos, ela se dá conta que ela não sabe nem mais quem ela é, perdeu a identidade. É exatamente o que aconteceu comigo. Eu não sabia mais que que eu gostava, o que eu gostava de comer, o que eu gostava de fazer, a roupa que eu gostava de vestir, porque era tudo... Exatamente, até a roupa, né? Impressionante isso. Até a roupa. E você se ilude porque você passa a achar que você gosta de coisas, mas na verdade não é você que gosta, é outra pessoa. E você nem sabe mais. Então, quando você se separa de uma pessoa assim, é uma redescoberta, inclusive do que você gosta, porque você nem sabe mais. É isso. Você sabe que eu tive esse relacionamento tóxico, eu falo muito sobre isso. Uma vez eu fui dar uma entrevista e aí me perguntaram qual é a sua comida preferida. Ele estava do meu lado. Ele falou baixinho no meu ouvido, diz que é rabada, porque rabada é a minha comida preferida e um casal que tem sintonia, eu te juro pelos meus filhos que a frase foi essa. E um casal que tem sintonia gosta das mesmas coisas. Sabe o que eu respondi? Rabada. E eu não gostava de rabada. Olha que loucura o ser humano chega. Chega é a palavra certa, porque é gradual. Né? É gradual, você vai entrando na relação, você vai fazendo pequenas concessões, só que elas vão se acumulando. E aí, depois de anos, essas concessões são gigantes. Mas qual é o limite? Porque claro que a gente tem que ceder numa relação. É claro que não dá pra você, eu sou assim... E dane-se, você vai ter que me aturar. Qual é o limite entre ceder para uma relação ficar leve, bacana,
e esse limite de passar, de você deixar de ser quem você é e ceder o tempo inteiro. Então, olha só, é importante a gente saber quem a gente é antes de entrar numa relação. A gente saber do que a gente gosta, a gente ter autoconhecimento. Mas quando a gente entra numa relação, para a gente não se perder completamente, a gente tem que estar com uma outra pessoa que também é flexível. Porque se a gente é flexível, a outra pessoa é flexível, não vai ter ali um desequilíbrio. Porque você vai flexibilizar e a outra pessoa também. Isso é importante. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Você observar a flexibilidade dele. Porque se só você está cedendo e ele não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu vejo muitas pacientes, inclusive, cedendo porque ele não cede. E ela fala, ai, não quero mais brigar. Eu falo assim, você tem que brigar. Ah, mas é muito chato, eu estou desgastada. Eu falei, então você está numa relação com uma pessoa que você vai baixar a cabeça e vai simplesmente você mudar por completo, enquanto o preciso está lá, né, e não faz nada para flexibilizar. E um dia esse copo vai transbordar. Exatamente. Agora, uma coisa, no fim de uma relação, por exemplo, eu vejo muitas pessoas prometendo mundos e fundos. Eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou acontecer, pelo amor de Deus, eu te amo, fica comigo. Esse oferecimento todo, essa disponibilidade toda, ela atrai ou ela afasta? Isso depois que já houve o término de relação. Então, o mais importante é que a pessoa fala isso porque ela está desesperada querendo ter você de volta. Mas são promessas vazias. Você sabe por quê? Porque quando você já terminou com a outra pessoa, toda essa mudança que a outra pessoa fala que ela vai fazer, por que ela não fez antes dentro da relação? Por que ela esperou ela te perder? Então, existe, na verdade, um espaço muito grande entre a promessa e o comportamento. É o que eu sempre falo. Você quer dar uma chance para ele? Pergunta para ele. Tudo bem, você está me dizendo que você vai mudar. Como? Com que atitude você vai mudar? Tangibiliza para mim o que você tem que fazer. Em comportamento, no dia a dia. Porque quando a outra pessoa promete para você que ela vai mudar, ela não tangibiliza. Ela não deixa concreto o que é essa mudança. Eu não vou ser mais ciumento. Ponto. Eu não vou ser mais... O que significa isso? Perfeito. Né? Significa o quê? Quando a gente sair, eu vou sentar de costas para eu não ficar um pouco incomodado se você está olhando para uma outra pessoa ou não. Então, você tem que colocar exemplos práticos da sua mudança. Eu vou ser mais atencioso. O que significa isso? Significa que quando você chegar em casa, eu vou levantar a bunda do sofá, vou te dar um beijo. Então, a gente tem que saber que a promessa ela precisa virar um comportamento. Senão ela não se transforma em absolutamente nada. E aí o que acontece? Vocês voltam, vivem uma lua de mel durante 2, 3 semanas. Depois os problemas ressurgem e volta tudo. Porque a mudança de comportamento ela tem que ser mantida. E é difícil, né? E é difícil. Quando não é de verdade, quando é só por uma situação de um desespero. Uma coisa que você fala muito, que eu vejo, e é muito importante, sobre a individualidade de cada um. O casal, quando ele começa, isso eu ouço pra caramba, né? Aí fica maravilhoso. Tudo junto, tudo junto. Já não tem mais vida sozinho. Tem que ficar sexta, sábado, domingo grudado, dia de semana, não pode mais fazer. O cara já deixa de jogar o futebol, a mulher já deixa de sair com as amigas. E isso eu já entendi e eu já sei que é perigoso. Hoje a minha relação dá certo, porque eu tenho minha vida, viajo até com a amiga, faço tudo. A gente tem uma relação muito bacana, mas é difícil essa consciência, né? Porque parece que ele não quer estar comigo numa sexta-feira à noite, então ele não me ama. Fala um pouco dessa importância. É exatamente isso. Só te dar um exemplo. Quando eu era mais novo, eu namorava com uma menina, e aí foi um domingo, eu virei para ela e falei assim, tá tendo um churrasco na casa de um amigo meu, só tem meus amigos homens lá. Você se incomoda de eu te deixar em casa e ir pro churrasco? A gente já tinha passado o final de semana juntos. Ela virou para mim e falou assim, você não quer estar comigo? Eu falei assim, não, eu quero estar com você, mas agora eu quero estar um pouco com os meus amigos. Ela ficou abalada com aquilo, porque eu ficar com os meus amigos significava para ela que eu não queria estar com ela. Né? Obviamente esse relacionamento não deu certo, porque eu sou a favor da individualidade, né? O casal com prioridade, mas a gente não pode abrir mão da individualidade. Por quê? Por que a individualidade é tão importante? Quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente começa a namorar, essa pequena fusão, ela faz parte, é uma etapa. Querer fazer tudo junto o tempo inteiro. Só que isso não é sustentável. Por quê? Porque você elimina todo mundo em volta de você e vive um para o outro só. A partir do momento que você faz isso, você coloca no outro a responsabilidade de cumprir todos os papéis sociais que eram desempenhados por várias pessoas.
Ou seja, ele tem que ser seu melhor amigo, ele tem que ser o seu amante, ele tem que ser seu confidente, pai, cuidador, por exemplo, ele tem que ser seu coach profissional para te dar ali, né, mentoria do que você deve fazer na sua carreira. Só que essa responsabilidade, uma única pessoa não consegue cumprir. Eu sei que tem muitas pessoas que não concordam comigo nisso, mas é um peso muito grande que você coloca nas costas de uma pessoa. Ela não consegue. Eu vejo isso quase que uma ingenuidade. Mas voltando para a questão da individualidade, eu vejo muito como positivo, por quê? Porque você traz novos elementos para a relação. Você sai com outras pessoas, você traz assuntos, você traz pluralidade para a relação. E você vê que a outra pessoa faz as coisas por ela também. Eu acho isso assim admirável. Você tá com uma pessoa... Isso. Eu admiro a pessoa que faz as coisas por ela, que não fica absolutamente dependendo de mim o tempo inteiro. Exatamente. Só tem eu na vida, isso é chato, inclusive. Vai ficando chato, não fica? E a gente associa essa dependência com amor, mas não é. Né? Primeiro você tem que estar com uma pessoa que tem amor próprio, que se ama, para depois ela te amar. As pessoas falam, mas isso é egoísmo. Eu falo, sim. Quem disse que egoísmo é ruim? Egoísmo ruim é você pensar só em você e dane-se o resto. O egoísmo positivo é você pensar em você primeiro e depois para as outras pessoas. Porque senão você deposita você coloca a outra pessoa num pedestal e você fica lá embaixo, endeusando aquele ser, né? E você numa posição ali de submissão dentro daquela relação. Uma relação que aguente, quando você é absolutamente dependente, ele é tudo na sua vida e você fica aqui. A relação, com certeza, é fadada ao fracasso. E sabe o que é interessante? Né? Como eu tendo muitas pessoas que estão passando por términos, um dos meus primeiros objetivos na terapia é a gente tirar essa pessoa do pedestal. Falar, vamos tirar o Deus do pedestal e vamos ver quem ele é de fato, humano. Então, vamos trazer também os defeitos. Por isso, porque quando a gente termina uma relação, a gente só lembra da parte boa. Só lembra da parte boa. E esquece o tanto de confusão, de conflito, de problema. Tem que lembrar, na hora do término, os defeitos em primeiro lugar. Sim, e não é para vilanizar a outra pessoa, é para equalizar. Ou seja, se só vê as partes boas, vamos trazer as ruins para a gente ver ele na totalidade dele. Porque na maioria das vezes o que você percebe depois de um tempo é que você não perdeu uma pessoa tão incrível assim. Né? E as mulheres têm uma tendência muito maior a idealizar a outra pessoa. Né? O homem não faz tanto isso. A mulher idealiza muito mais. Quando ela passa por um término, ela vê que grande parte da idealização dela não existe. Aquela pessoa que ela imaginava não existia. Isso depois que ela está curada, né? Depois quando ela consegue ver de fora. Ver de fora. Exatamente. Exatamente. E uma coisa interessante da individualidade também é que eu acredito e eu vejo esse padrão que individualidade está estritamente relacionada à frequência sexual. Porque quando você é um casal que faz essa fusão, né, mora junto, tem rotina, vivem grudados, a frequência sexual ela tende a diminuir. O eroticismo ele tende a diminuir. Quando você sai com as suas amigas, ele sai com os amigos, né, moderadamente, obviamente, e vocês retornam, né, vocês têm ali um mistério ainda naquela relação. Porque a gente busca segurança o tempo inteiro numa relação, que é maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer que a gente também quer aventura, espontaneidade, imprevisibilidade. Por que a gente se apaixona pelas pessoas, né, tão assim, intensamente? Porque a gente tem imprevisibilidade. Ou seja, a gente não sabe quando a outra pessoa vai aparecer. Tá conhecendo um cara, você não sabe quando ele vai te mandar uma mensagem. Você não sabe se no final de semana ele vai te chamar para sair. A coisa aqui dentro, você vai ficando, né, vai se apaixonando. Vai se apaixonando. Por quê? Porque você não tem aquela pessoa. E na imprevisibilidade existe um mecanismo no cérebro que é, quando você vê a outra pessoa, você tem uma recompensa, que é a liberação de dopamina. Quando você está na expectativa da outra pessoa reaparecer, você tem liberação de dopamina. E aí você fica com uma fixação na outra pessoa. Então, a imprevisibilidade faz você ficar viciada na outra pessoa. Quando você está num casamento, num relacionamento, né, longo, ou quando vocês moram juntos, você não tem mais imprevisibilidade. É tudo previsível. Então, você não tem mais aquele excitamento todo, aquela excitação toda. Excitação está conectada a quê? A sexo.
Então, como é que você introduz isso dentro da relação? É o que a gente chama da famosa rotina, né? A rotina vai... Exatamente. diminuindo. A rotina tem um ponto positivo que é maravilhoso. Você está em casa, vê um cinema, vê um filme, comer junto. É uma delícia a rotina. Mas se a gente se deixar levar só pela rotina, ferrou a relação sexual do casal. E aí o que a gente faz? A gente tem que colocar elementos de imprevisibilidade e espontaneidade. O que é isso? Chegou numa quarta-feira à noite, vamos sair hoje? Vamos jantar? Então, amiga, muito difícil. Isso é difícil, gente. É muito difícil. Eu sei que eu já falei, eu e o Léo, volta e meia, a partir de agora a gente vai fazer... Aí você faz na primeira vez, faz na segunda, depois já esquece. Já volta para aquela rotina. É muito difícil. Só que aí a gente entra numa questão que é a mais importante do relacionamento. Relacionamento requer manutenção constante. Regar. O tempo inteiro. Obviamente, não é para você fazer loucuras o tempo inteiro, porque é cansativo, né? A gente tem trabalho, a gente tem vida. Então, é difícil, mas uma vez ou outra. Por exemplo, esse final de semana, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos. Vamos pegar o carro e vamos ficar ali num hotelzinho? Vamos. Uma vez ou outra, assim, para você trazer um quê ali de imprevisibilidade. Isso é muito importante. As pessoas reclamam muito de porque meu casamento caiu na rotina, a gente não faz mais nada, mas o que você também está fazendo para alimentar isso? Sim. Agora, isso que a gente estava falando da individualidade é muito importante também saber, porque às vezes um dos parceiros, um dos dois, quer ter essa individualidade, quer sair com os amigos, quer tudo. E a outra pessoa fica emburrada, fica chateada, fica pé da vida. Esse cara deixar de fazer porque essa pessoa está chateada também é muito ruim. Então, é ruim por quê? Porque você está deixando de fazer porque a outra pessoa não tem autoconfiança para saber que ela tem muito a oferecer e você saindo com seus amigos não significa que é uma ameaça para a relação. Eu sempre digo que a gente não tem que mudar o outro. A gente tem que melhorar quem a gente é para a gente lidar com a atitude do outro. É claro que tem que ser uma atitude, né, respeitável, enfim. Mas, por exemplo, se ela se incomoda com ele sair, por que ela está se incomodando tanto? Ela tem medo de quê? Ela tem medo dele trair ela, por exemplo? Às vezes não é isso, às vezes é se sentir menos, né? Ele prefere menos amada, sair, né, com os amigos. Exatamente. Então, isso vem muito dessa crença de que quando você está com uma pessoa, você se funde a ela. Dois se tornam um. E nesse processo você vira uma metade. Quando a gente pensa nessas crenças, a gente tem que pensar nas consequências das crenças, né? Que é, dois se tornam um, então se vocês se separarem, vocês viram metade. Porque vocês se completam. E não pode ser assim. Isso não pode ser. Não pode ser. Você tem que se complementar, é completamente diferente, né? Você não vive para o outro, você vive com o outro. É bem diferente. Bom, aqui uma coisa que eu recebo muitas mensagens, que é mulheres que terminam a relação, e aí elas me perguntam, Monique, o que eu faço? Eu falo a primeira coisa, para de seguir nas redes sociais, tira da sua vida, né? Mas ele fica me seguindo e ele fica curtindo os meus stories. Significa que ainda tem uma chance. Por que às vezes isso acontece? E o que você indica? Terminou. Cara, independente se está seguindo ou não, terminou, não tem volta, porque o cara também fica... Aquela coisa, não vai nem sai de cima, sabe? Aquela famosa frase. Como é que a mulher lida com isso? Porque ela realmente, tá bom, terminou, mas o cara não... É a fase mais difícil que tem, porque, por exemplo, qual seria o ideal? Seria você bloquear a pessoa. Mas difícil, a maioria das né? Deixar de ver a curiosidade da gente, quer saber tudo que ele está fazendo. Exatamente. Então, o que acontece? Na prática, as pessoas não fazem isso, né? Eu sou um psicólogo pragmático, então eu sei que não adianta eu falar isso, porque eu sei que ela não vai fazer. Né? E então a gente tem que construir, na verdade, a gente tem que trabalhar em cima do por que ele está te vendo. Você já parou para pensar nisso? Né? Ele te deixou e ele continua ali. Sabe por quê? Porque ele não quer que você arranje uma outra pessoa mais rápido do que ele, por exemplo. O importante aqui não é ele estar te vendo. O importante é que ele está te vendo e não está te mandando uma mensagem para vocês voltarem, para vocês conversarem. Então, a atitude dele de ficar te vendo, na verdade, não importa. Não tem ali nenhum peso, nenhum. Não é um indicativo de que você ainda tem uma chance com ele. Porque só tem uma métrica que indica uma chance com a outra pessoa. Te chamar para conversar. Te chamar para sair. Falar, vamos conversar?
ficar É vendo, como se fazer... o cara ficasse ali justamente para também ficar dando aquele cutucão para arrumar outra pessoa, porque tem aquela coisa da posse também, né? Tem posse, tem curiosidade para saber se você já está seguindo em frente. E aí, o mecanismo é sempre parecido. E aí, o que essa pessoa faz, né? Vamos falar da mulher. Ela começa a postar como se ela estivesse assim, plena, maravilhosa, saindo com as amigas. Ela tá assim, vivendo uma vida assim, perfeita sem ele. Eu tenho uma amiga que se arruma toda pra postar uma story. Fui. Tira a maquiagem e cai na cama pra dormir, só pra mostrar. Só pra mostrar. Eu falo, olha... Não adianta nada, né? Tá te fazendo bem agora? Tá, mas é uma grande mentira. Existe uma coisa que se chama dissonância cognitiva, que é quando você diz algo, demonstra algo, mas você pensa outra coisa. Né? Eu estou ótima, mas na verdade você está se sentindo terrível. E aí gera um conflito interno maior ainda, você se sente pior ainda. Então, é uma fase, né? Você terminar e ficar postando como se você estivesse plena. Mas eu fico pensando, ao invés de você tentar demonstrar para o outro, por que você não faz um processo real de você começar a se sentir bem? Vamos trabalhar a sua autoestima. Vamos voltar para a academia, vamos voltar a fazer tudo aquilo que você deixou de fazer porque você priorizava o casal. Vamos ficar de fato bem, porque quando você ficar bem, você não vai ter a mínima necessidade de mostrar para ele. E sabe o que eu penso? Que as coisas só funcionam quando elas são de verdade. Sim. Então essa coisa de postar ou de tentar mostrar uma situação que não é verdadeira, não sei se é o universo, o que é? Não funciona. Agora, o dia que você realmente estiver bem, é impressionante. O cara vai olhar, ela tá bem mesmo. E fora que todo mundo repara, desculpa, todo mundo repara. Sabe, aqueles textos de romance ou de abandono, todo mundo repara. Frase de efeito moral, né? Uma foto com uma frase, Exatamente. né? Se terminaram com você, não tem ali uma congruência entre você começar a postar que você tá maravilhosa. Você não tá maravilhosa. Todo mundo sabe que você não tá maravilhosa. E tá tudo bem, faz parte E tá tudo bem, luto, exatamente. Né? Mas você quer atingir a outra pessoa. Você quer mostrar pra ele que você tá super bem sem ele. Melhor ainda, na verdade. Mas não funciona não, gente. Não funciona. Você tá voltada pra outra pessoa, percebe? Ao invés de estar voltada pra você tá voltada a sua atenção e foco em atingir a outra pessoa. Nisso você está deixando de focar em você, de seguir o seu processo. E eu falei agora em luto de relacionamento, você fala um pouco das fases do luto, né? Terminou, tá péssimo, ou um namoro, um casamento, enfim. Eu sempre digo, eu acho que dor de amor, para mim, é uma das piores dores, porque não tem remédio. Você está com dor de cabeça, está doente, você vai tomar remédio, agora dor de amor dói. Isso queria falar, duas coisas com você. Primeiro, por que a gente sente essa dor que parece física? Que dói o peito, não dói? Dói e a dor é real, tá? Existe uma síndrome do Takotsubo, se eu não me engano, que você sente uma dor física mesmo. Por quê? No cérebro, os mesmos mecanismos da rejeição social, né, se sobrepõem com da dor física. Então, quando você diz, nossa, eu tô com uma dor no coração, você de fato tá. É uma dor real aquilo que você está sentindo. Tá explicado. Né? Existem várias vertentes, né? Tem essa vertente que é biológica, tem uma vertente evolutiva também. Por que a rejeição machuca tanta gente? Porque a gente foi conectado, desde lá de trás, a não ser rejeitado. Porque ser rejeitado, quando você vivia em tribo, significava que você ia acabar morrendo. Você não sobrevive sozinho se você não está dentro de uma tribo. Então, a gente foi conectado para viver, né, em grupos sociais. Ser rejeitado significa que você vai morrer. Então, tem várias vertentes que fazem com que a rejeição ela seja algo terrível. A rejeição dói em todos os âmbitos da vida, né? Não é só no amor, em qualquer lugar. Mas você sabia que hoje em dia dói bem mais? Sabe por quê? Não. Porque com redes sociais, com aplicativos de relacionamento, quando você está ali curtindo uma pessoa, o que acontece? Você curte uma pessoa, você tem a expectativa dela te curtir e dar um match. Só que, quando ela não curte, você não tem uma sensação, percepção de rejeição. Você tem ausência de match. Você não se sente rejeitado. Até porque, obviamente, você curte várias pessoas. Aí você pensa assim, de repente ele nem viu. Exatamente. Você vai saindo pela tangente nessa dor. Então, você não tem mais a percepção da rejeição. Quando você está no offline, quando você conversa com uma pessoa e ela fala, não tô afim. Você é rejeitado de fato, você tem a percepção da rejeição. Então, o que acontece?
Quando você não tem mais a percepção da rejeição, você fica com uma sensibilidade muito maior a ela. Então, quando você é rejeitada por uma pessoa, cai o mundo. Agora, quando você está lidando com a rejeição no mundo offline, você se dessensibiliza a ela. Machuca, mas nem tanto. Gente, incrível essa explicação. Hoje em dia, por isso que a gente fala que as pessoas... Está muito mais difícil das pessoas ouvirem um não, das pessoas... Tá por isso, porque as redes sociais elas vão camuflando essas reações. Exatamente, exatamente. E é por isso, por exemplo, que as mulheres reclamam muito, né? Aí eu saio para um barzinho e não temos aqueles caras, né, se aproximando, chegando. Eu falo sim, porque eles estão com medo de rejeição, eles não estão mais acostumados com rejeição. Na minha época, como é que a gente lidava? Você ia para uma boate, uma balada, alguma coisa assim, você sabia que você ia ser rejeitado diversas vezes ali. Até uma dar certo. Até uma dar certo, exatamente. E, obviamente, eu levava pro pessoal até você não levar mais pro pessoal, né? Como se fosse uma coisa que falta em mim. Nossa, eu não sou bonito o suficiente, eu não tenho um papo bom o suficiente. E você vai fazendo até dar certo. Então, você vai desensibilizando. Né? Hoje em dia não tem isso. Então, as pessoas não estão nem abordando tanto quanto era antigamente. Por causa desse medo da rejeição. E ele explicou aqui muito bem. E aí, voltando na questão desse luto, né? Como que funciona esse luto aí desse tema? Eu sempre digo, voltando, para mim a dor de amor é uma das piores que existe. Então, e não tem remédio. Então, qual é o remédio? É o que eu falo nas minhas redes sociais, eu já vi que você fala igual, eu fico muito lisonjeada, porque um cara como esse, eu falo a mesma coisa sem ter tanta experiência. É só o tempo. E qual é esse tempo? Vai depender do que você vai fazer. Exatamente. Se você deitar na cama e ficar chorando e ficar olhando nas redes sociais o tempo inteiro a vida dele, você vai ficar anos aí. Agora, se você reagir, esse tempo é mais curto, né? Eu queria que você falasse um pouco desse luto do relacionamento. Eu sempre falo que você não é responsável pelo seu sofrimento, mas você é responsável por prolongar ele. Então, por exemplo, quando você está passando por um luto, você entra naquelas 5 fases, né? Que é a negação, não acredito que isso está acontecendo comigo. Você entra na raiva, como é que esse desgraçado pôde fazer isso comigo. Na negociação, que é, pelo amor de Deus, volta comigo, vou fazer tudo que você sempre quis. Você entra na depressão, que é uma depressão situacional, por causa daquela situação, e você passa a pensar que você vai ficar sozinha pelo resto da vida. E aí você entra na aceitação, que você aceita o término. Não é um processo linear, é um caos. Você um dia está na negação, um dia você está na raiva, você volta para a negação. Você pode passar por todas as fases no mesmo dia. É um caos, mas a gente consegue identificar quais são elas. Quando você está passando por essas fases, você tem que entender que o processo mais difícil é você sair da negação. É você aceitar que aquele relacionamento terminou. E você não ficar alimentando ainda ele, por exemplo, com redes sociais. Eu sempre digo para os meus pacientes que é o seguinte, nas primeiras 2 semanas você não tem que fazer nada. Você vai ficar na cama, você vai ficar mal, né? Você vai levantar para ir para o trabalho, vai chegar em casa chorando. Não tem como fugir do sofrimento. E tá tudo bem, viva esse momento, na Exatamente. sua opinião, viva isso. E não fingir que tá bem tirando foto, porque você não tá. Nisso você tá prolongando o seu sofrimento, porque você não tá lidando com ele. Porque lá na frente você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso em algum momento. E lá na frente, mas quanto lá na frente? Daqui a 1 mês ou daqui a 6 meses? Ou daqui a 1 ano? Então, por isso que eu digo que você é responsável por prolongar. Então, como é que a gente lida com o término? Primeiro, sabendo que a gente tem que suportar o sofrimento. Não tem como evitar, não tem como pular. Segundo olhando para trás e vendo de fato o que você perdeu. Equalizando a outra pessoa as qualidades, mas os defeitos também. Terceiro fator super importante, você buscar ajuda psiquiátrica. Talvez tomar um remédio, você tem que ajeitar seu sono. Né? E não vai ser um remédio que você vai tomar pelo resto da vida, é situacional, você está passando por uma dificuldade. O remédio tem uma serventia gigantesca. As pessoas têm muito preconceito ainda com medicação. Gente, medicação você toma há 3 meses, há 6 meses, para tirar daquele buraco e depois acabou. Eu tinha muito preconceito, sabia? Até eu precisar. E falar, não tem mais jeito, eu preciso. Eu não tenho não, já precisei tomar, foi a melhor coisa da minha vida. E 6 meses tirei a medicação, fiquei ótima. Foi pontual. Eu tomo, porque eu tenho depressão. Então, assim, foi... Mas voltando para essa questão, você tem que regularizar o seu sono, você tem que regularizar a sua alimentação, porque quando você passa por um término, você perde o apetite. Quando você perde o apetite, você fica fraca.
Quando você fica fraca, você fica sem energia para você levantar da cama, metaforicamente e fisicamente. Não, perfeito. Então, eu sempre digo, não quer comer? Faz um shake de proteína. Não importa. Eu quero que você ingira, né, alimento para você conseguir ter energia e levantar. Porque depois você tem que começar a fazer o quê? Exercício físico. Nada tem uma relevância maior numa superação do que exercício físico. Isso eu vou até aplaudir, porque para quem me segue, vê o Malho de domingo a domingo, isso não é porque eu quero ficar bonita, gostosa, nada disso, eu vou fazer, daqui a pouco eu estou com 60 anos. É porque muda a minha energia. Muda. Tem dia que essa semana eu postei, falei, gente, acordei hoje mal, angustiada. Normal, gente, eu sou ser humano, eu tenho sangue nas veias. Mal. Sabe o que eu faço? Eu não penso, eu só vou, eu coloco a minha roupa, eu vou para academia, eu volto com outra energia. É nesse aspecto que você fala, né? Exatamente. Dá energia. Energia, autoestima também, mas principalmente energia. Por quê? Mas aí a pessoa sempre me fala, mas eu não tenho energia para fazer o exercício. Eu falo, você tem que mudar a sua concepção de exercício. Não é ir para academia ficar uma hora que nem você fazia antes. Eu quero que você dê uma volta no quarteirão da sua casa. Ah, mas você não vai ficar uma hora fazendo exercício. Agora eu estou te pedindo uma coisa que vai ter ali o quê? 5, 7 minutos. Dá uma volta e volta para casa. O processo de superação ele é gradual. Você não vai dar um pulo. Não tem como. Você começa a fazer isso durante uma semana, dá uma volta, até que você fala, eu consigo fazer mais do que isso. Então, beleza, vamos correr 15 minutos na esteira. Não tem energia para esteira? Bicicleta. Tem menos esforço. Então, o exercício, ele tem ali uma correlação com a superação, assim, um fator de influência que é absurdo. Gente, isso é tão bom de ouvir, dele reforçar, porque eu falo tanto nisso, né? Bom, uma coisa que... lembrei. Qual a sua opinião? O que você diz? Vamos lá. Desculpa aqui, gente, porque tem tanta pergunta aqui que eu quero fazer, mas eu estou preocupada com o tempo, então eu tive que olhar com calma. O segredo para manter... Eu sou apaixonada pelo meu marido há 25 anos, completamente. E as pessoas falam, mas isso existe? Existe, está aqui. E é possível, Mas eu queria que... Por que tantas pessoas não conseguem estar aos 25 anos tão apaixonadas? Você já falou um pouco de algumas coisas, mas eu queria o segredo de manter acesa essa chama da paixão. Admiração. Admiração. Quando você diz, né, eu sou apaixonada por ele, né, brilha o seu olho. Isso é admiração. Não é paixão ingênua, né, porque a paixão ingênua ela dura ali até 2 anos, né, os estudos demonstram, até 2 anos. O que você tem quando você fala não é essa paixão ingênua, é a admiração. Para mim, é um dos fatores mais importantes para um relacionamento dar certo a longo prazo. E olha o papel da individualidade. Quando você está do lado de uma pessoa que luta por ela, profissionalmente, pessoalmente, são coisas pequenas também. Por exemplo, acordar de manhã para ir para a academia, todo dia. Isso requer uma força de vontade. Quando você está do lado de uma pessoa que tem força de vontade, isso te traz uma admiração daquela pessoa. Isso a gente fica dependendo muito do outro, né? Porque realmente, ali em casa tem essa admiração mútua muito grande. Isso aí, você falou a grande chave, eu acho. Mas depende muito do outro, né? Porque as pessoas, por causa da rotina, se entregam e deixam de ser aquelas pessoas que elas eram. Sim. Né? Qual foi a pessoa que a gente se apaixonou? Por que as pessoas vão deixando de ser aquelas pessoas, né? Quando a gente começa numa relação, por que a gente só quer mostrar o nosso lado bom? Por que depois você... Dane-se. Porque requer esforço. A gente está sempre querendo, o organismo está sempre querendo ficar na zona de conforto. Não tem gasto de energia, né? Tá ali, confortável. Quando a gente está conhecendo uma pessoa, a gente sai da zona de conforto e a gente se esforça, né? Só que é um esforço contínuo. Depois que a gente está com aquela pessoa, a gente tende a voltar para a zona de conforto. Gente, dá trabalho. Eu acho que não dá trabalho. Tudo dá trabalho. O que não dá trabalho nessa vida? Essa é a concepção errônea que as pessoas têm dos relacionamentos. Depois de conquistar, está conquistado. Não precisa mais. Mas é isso. Relacionamentos não fluem naturalmente. Não é assim que funciona. Pega suas amizades. Se você não fizer a manutenção das suas amizades, você perde o contato com os amigos, com as amigas. Você perde. Você tem que se esforçar para encontrar as pessoas quando você não está a fim de encontrar. Não, mas fazem 2 meses que eu não vejo essa minha amiga. Né? Ai, mas eu tô tão cansada hoje. Dane-se, para manter a relação você vai ter que fazer cansada. Você vai ter que se esforçar.
Né? Relação de amizade é assim, relação amorosa também. Isso ele está falando para mim diretamente, porque eu estou trabalhando tanto, eu deixei também. de sair para almoçar com as minhas amigas, e isso às vezes me dói, mas se eu não fizer um esforço, isso morre. Sim, eu também. Eu falei para você e para mim também, porque eu tô pecando muito. E aí de vez em quando eu mando mensagem para uns amigos meus, eu sei que tô ausente, mas eu tô aqui pensando em você, vamos tentar almoçar. Então... Gente, não pode, tem que dar um jeitinho, não dá para almoçar, é um café, é qualquer coisa, mas é mesmo jeito, alimentar o amor, alimentar as relações, isso faz parte da nossa vida. E para a relação amorosa funcionar, você precisa ter essa vida com seus amigos, senão fica chato. É o que você falou, volta naquele assunto que a gente falou lá atrás, na dependência emocional. E se você fica voltada para uma única pessoa, o que acontece? Vocês não têm nem mais assuntos. Porque você tem que trazer os assuntos de algum lugar. Convivência. Convivência. Assuntos, fofocas, enfim, coisas engraçadas, coisas divertidas. Senão vocês não têm nem mais o que conversar. E aí vira aquele casal que para viajar junto precisa trazer outro casal. Porque os dois juntos já não tem mais assunto. E isso é uma coisa interessante também, né? Porque essa é uma parte boa do relacionamento, que é a fase de você poder estar do lado de uma pessoa e não precisar conversar com ela. Por exemplo, você fica na sua cadeira, né, lendo, eu fico aqui na minha cadeira lendo. Eu acho isso uma delícia. E a gente ali, fica ali os dois, encostar a perninha encostada. Exatamente. Faz um carinho. Em plenitude, porque no início da relação a gente tem que se esforçar para falar, né? O tempo inteiro. O silêncio é constrangedor. Esse é o ponto positivo de um relacionamento sólido. Gente, é importante que ele está falando que são duas coisas diferentes. Uma coisa de o casal se bastar e aí ficar feliz ali, caladinho no seu canto. Ou é outra coisa, o casal que não consegue ficar calado, é chato, então para viajar não consegue ficar ali fazendo nada. Tem que ter alguém para movimentar esse momento. Isso não quer dizer também que, por exemplo, é saudável você estar dentro de casa com uma pessoa que você não tem diálogo, não tem conversa, né? Esse não é o silêncio gostoso. Não é isso que a gente está falando, ficou bem claro. Não é isso, exatamente. É a questão de se bastar. Vamos fazer nada juntos? Ele ali com o jornalzinho dele, eu com o telefone, tal. Amor e dependência emocional. Porque quando a gente ama demais, sem querer... A gente já falou sobre isso, mas assim, sem querer a gente acaba dependendo. Como é que a gente sabe em que momento esse amor não é mais amor, é dependência emocional? É quando justamente você abre mão de todo o resto? Quando a gente está num relacionamento muito longo, a gente vai ficando um pouco dependente emocional da outra pessoa. Tá? Num relacionamento longo, isso é como se fosse um caminho natural, que a gente tem que lutar para não ficar completamente dependente. Mas o que é dependência emocional? É quando você coloca no outro a responsabilidade de te fazer feliz. Isso vem em forma de frases do tipo: sem você eu não sou nada, você é tudo para mim. Essa frase ela parece romântica, mas ela é terrível, porque significa que você depositou na outra pessoa a grande responsabilidade de trazer propósito e felicidade para a sua vida. Ou seja, você terceirizou. Ao invés de você ser uma pessoa independente emocional, que sabe que o papel de ser feliz é seu, porque a partir do momento que a outra pessoa já não agrega mais para a sua felicidade, no tempo que você está com a outra pessoa. Quando você está dependente de uma outra pessoa e ela é responsável pela sua felicidade, quando ela passa a não te deixar mais feliz, você entra numa de suplicar e não de sair, porque você depende daquela pessoa. Você não depende, você acreditou que você depende da outra pessoa. Você que colocou a pessoa naquele patamar de te fazer feliz. Fora que, se você está com uma pessoa que é independente emocional e ele quer uma outra que também é independente emocional... Independente. Se você for dependente emocional, você vai sugar ele. Ele vai falar para você, olha, eu preciso de espaço, né? Eu preciso da minha individualidade e você precisa da sua. Porque senão vira, sabe, ele se afasta um pouquinho e ela tenta ir. Se afasta um pouquinho, ela tenta ir. Repele. Nossa, fica. Repele a outra pessoa, né? Ao invés das pessoas, né, se encontrarem. Gente, não é fácil, mas assim, por isso que existem os psicólogos. Eu acho que se você é uma pessoa que sofre com dependência emocional, terapia é urgente, porque é para te ajudar. Porque senão é realmente difícil ser feliz. Mas deixa eu só te falar uma coisa importante. A gente usa muito as palavras, né, de uma forma
prejudicial, que é o seguinte: as pessoas dizem, eu sou dependente emocional. Eu, na hora, corrijo, eu falo, não, você não é. Você está dependente emocional. Porque quando você acredita que você é alguma coisa, você perde a capacidade de mudar. Eu sou, como se você fosse uma pedra, Ferrou. impossível de mudar. Sou assim pro resto da vida e vão ter que me aturar. Não, ninguém vai te aturar. É uma mentalidade cristalizada. Bacana. Quando você diz, não, eu estou, você ganha uma possibilidade de você se tornar independente emocional. E é possível mudar, né? Porque eu era uma possível. pessoa super dependente emocional e hoje eu não sou mais. É possível. Quer dizer, claro que a maturidade, eu sou mais velha, a maturidade também, as dores, né? traz. Isso faz, mas é possível mudar, né? Com não certeza. existe eu sou assim, não existe, Você né, sabe, Tony? vamos pegar assim o radicalismo da dependência emocional. É aquela mulher que não sai sozinha. É aquela mulher que não vai para o supermercado sozinha. Isso é muito comum, eu tenho várias mulheres que são assim. Para ela se tornar independente emocionalmente, eu proponho exercícios. Eu falo, olha, hoje você vai no supermercado sozinha. Ela vai no supermercado. Hoje você vai no shopping sozinha. Ela vai. Hoje você vai comprar uma roupa sem mandar mensagem para ele perguntando a opinião dele sobre a roupa. Por quê? Qual o pior que pode acontecer? Nada. Você vai comprar uma roupa feia e depois você troca a roupa. Só que a dependência emocional faz você delegar tudo para outra pessoa. Então a gente tem que recuperar isso nas pequenas atitudes. E quando você delega tudo para outra pessoa, você passa a não se achar capaz mais. Eu sei isso. Exatamente. Porque nesse relacionamento que eu tive, eu não me achava capaz de nada. Eu não ia nem ao manicure sozinha, tinha que ficar na porta esperando. Imagina sobreviver sem ele. Dar conta da vida sem outra pessoa. Mas aí, no entanto, quando a ficha cai, né? Que você entende que está tudo errado e você consegue sair, meu Deus, é uma liberdade, é uma coisa que você não consegue explicar. Né? O problema é quando você é dependente, está dependente emocional e você se envolve com uma pessoa que é codependente, ou seja, ele precisa da sua dependência. Juntou a fome com a vontade de comer. E aí sabe o que isso faz? Se encaixa. É isso. Aí vai pro fundo do poço. E aí vai pro fundo do poço, porque a pessoa alimenta a sua dependência emocional cada vez mais. E aí você perde completamente ali a sua independência, a sua capacidade de acreditar que você pode sobreviver sem outra pessoa. Aí é difícil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou de um tempo um pouquinho... Eu sou do século passado. Né? Muitas mulheres ficam falando, porque eu estou paquerando um cara, tal, a gente está se falando. E aí elas ficam na dúvida de tomar iniciativa. Como é que funciona isso hoje? Desculpa uma pergunta assim meio antiga, né? Essa é a pergunta mais difícil. Como é que funciona isso hoje? Essa questão... Porque eu sou um pouquinho machista nesse ponto. Eu acho que a coisa... misteriosa, a mulher mais na dela, que o cara procura, isso fica mais engraçado. Mas às vezes eu acho que eu sou conservadora demais. O que você acha sobre isso? Como é que funciona hoje? Você é mais jovem que eu e você atende muita gente. Eu acho que você deve saber o que você quer. Não existe uma regra para todo mundo. Né? Eu vejo, por exemplo, muitas mulheres que querem que o cara faça 100% do movimento. Porque senão elas não vão se sentir validadas. Ou seja, se ela chamar para sair, né, significa que o cara não teve atitude ou não teve interesse nela. Então ela sempre vai se sentir um pouco insegura em relação a isso. Eu tenho uma paciente minha, que é ela que chamou o cara para sair, e ela sempre vinha na terapia... Tudo bem? Hoje em dia tá tudo bem chamar para sair? Você não desvaloriza? Não... Então, vou falar sobre isso. Tá. Vou falar sobre isso. Mas como ela tinha chamado ele para sair, ela sempre trazia na terapia, e se eu não tivesse chamado? Será que ele ia me chamar para sair? Será que ele gosta tanto de mim quanto eu gosto dele hoje em dia? Então virou uma paranoia na cabeça dela só porque ele não chamou ela para sair. Então para certas pessoas, sim, é importante ele ter esse movimento. Mas hoje em dia, né, o que eu falo para as minhas pacientes é, se você está num estado de ansiedade grande porque o cara não te chama para sair, assuma o controle. Manda uma mensagem. E aí, pelo menos, cara. resolve pelo menos a logo. sua ansiedade vai lá para baixo. Porque se ele não quiser, ele vai te falar. Isso não significa, e aqui que está o equilíbrio, que você deva chamar ele para sair sempre. Você fez um movimento, passa a bola. Né? Você já fez um movimento, passa a bola, deixa ele conduzir agora. Na próxima vez ele te chama. Então, tem que ter eu acredito, pessoalmente, tem que ter um equilíbrio. Né? Do tipo, pode ser, eu chamo 3 vezes, ela não me chama uma... Né, um equilíbrio baseado nessa crença de que é o homem que tem que ser o proativo. Ainda existe isso um pouco? Né? Existe muito, existe A sociedade muito. é machista ainda, não deixa de ser, muito, muito. Essa história de que a gente vem dessa cultura patriarcal,
né, do machismo. E eu vou te dizer uma coisa, tem muitas mulheres que gostam dessa estrutura. Muitas. Principalmente porque a gente vem, né, de uma sociedade extremamente religiosa, onde tem esse patriarcado. Só que eu sempre digo, né, que se você gosta disso, se você quer um cara provedor, sabe das consequências. Porque não tem só o lado bom, né? Significa que existe uma posição hierárquica dentro do relacionamento, onde ele está acima. Ah, não, mas eu que mando. Não, você tem ilusão que você manda. A partir do momento que ele é o provedor, ele manda em casa. Né? Metaforicamente em casa, porque ele manda em tudo. Né? Existe um desbalanceamento, porque existe uma estrutura de hierarquia dentro da relação. Então, se você quer isso, saiba disso, que o custo vai ser você ser submissa a ele. Porque se ele é o provedor, inclusive, se ele cai fora, o que acontece contigo? Por isso que a frase mais perigosa que você pode escutar é: precisa trabalhar, eu cuido de você. Essa é a frase mais perigosa que uma mulher pode escutar. Porque se ela abrir mão da independência financeira dela, nossa, ela vai estar presa a esse cara pelo resto da vida. E o que eu mais recebo hoje são mensagens de mulheres que estão sofrendo no relacionamento e não conseguem sair. Não conseguem são sair. dependentes financeiramente. Então, se você escutar isso, saiba que o nome disso não é cuidado. O nome disso é controle. Ele quer que você dependa dele. Não, meu namorado, meu marido, ele quer cuidar de mim. Cuidar de você não, ele quer tirar o seu poder, a sua capacidade de poder cuidar de você própria sozinha, sem ele. Gente, isso é muito importante. Para a gente finalizar, eu queria, assim, você, com toda a tua... eu vou ter uma pergunta aqui no finalzinho, mas antes da última pergunta, com toda a tua experiência, né, qual é a maior dor hoje do relacionamento, assim? A maior dor é quando você está numa relação que você não quer mais estar, mas você não consegue sair dela. É a maior dor que tem. E por que não consegue se não quer estar? Eu vejo isso, as pessoas não conseguem sair e ficam numa situação horrorosa de sofrimento. Porque você tem medo. Você tem medo de, se você tem filhos, como vai afetar seus filhos. Você tem medo de você dissolver a família, o que não é verdade, porque você não dissolve, a família continua existindo. O que não existe é um convívio, uma rotina, né, dos pais juntos. Então, você tem medo de arrependimento. E se eu me arrepender depois? E se eu ficar sozinha para sempre? É porque o novo, né? Eu digo muito isso, que as pessoas se acostumam com tudo. Sim. Acostuma com bom, acostuma com ruim, com mais ou menos. A vida tá uma M, mas tá acostumada. Por quê? Porque tem controle. Ela sabe a M que ela tá. Sair dessa situação, você corre o risco de, e se não der certo? Então eu prefiro ficar aqui que eu conheço do que correr o risco. Gente, mas se você não correr o risco, como saber? É o famoso, o inferno conhecido é menos pior do que o inferno desconhecido. Mas quem disse que o desconhecido vai ser um inferno? Quem disse? Tem que tentar para saber. Né? Eu sempre digo que, olha só, você tem medo de se arrepender? Pensa, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você infeliz nessa relação que você já está infeliz hoje. Será que lá na frente você não vai se arrepender de hoje você não ter tomado uma decisão? Porque quando o tempo passa, você vai perdendo cada vez mais a força para você sair dessa relação. Eu falo muito isso. Vem cá, se você não fizer nada, você vai continuar nessa mesma situação. Você dá conta? Você dá conta daqui a 5, daqui a 10 anos. Imagina, daqui a 10 anos, você fala assim, caramba, por que eu não fiz lá atrás? Exatamente. Não faça, né? Vai tentar ser feliz, pelo menos você tem um monte de oportunidades aí para tentar ficar na situação que não dá. Só que a situação não fica igual daqui a 10 anos, ela fica pior. Porque os ressentimentos, as brigas vão aumentando, os desrespeitos vão aumentando, as suas frustrações e, pior de tudo, a sua autoestima. Por quê? Porque sempre que a gente faz aquilo que a gente se compromete a fazer, a nossa autoestima ela é elevada. Se chama percepção de autoeficácia. É a reputação que a gente tem com si próprio. Quando você sabe que você deve sair de uma relação que você não está mais feliz, mas você não faz isso, você manda uma mensagem de volta para você de que você não é capaz. Você manda uma mensagem para você de que você não tem força suficiente para fazer isso. Nesse processo você se enfraquece e é aí que você fica mais presa nessa relação ainda.
Eu vou te dar vou falar algo prático, né? Porque hoje em dia, 80% dos meus atendimentos são de mulheres querendo se separar na faixa dos 45 a 55 anos, tá? 80% dos meus atendimentos. Eu sempre falo, você não tem que necessariamente ter coragem, porque você está achando que você tem que dar um pulo gigantesco para fora do relacionamento. Não, vamos por etapas. Você já pensou quem vai sair de casa? Não sei. Você já falou com um advogado? Então vamos lá. Vamos falar com um advogado para saber o que você tem direito, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, você quer ficar na casa ou você quer sair? Aí eu quero sair, eu quero um espaço meu que não esteja vinculado a essas memórias. Ok. Começa, daqui para a próxima semana eu quero que você veja apartamento na internet. Não quero que você visite. E aí a pessoa começa a colocar um pezinho fora da relação. Ela começa a vislumbrar aquilo. Na outra semana, começa a visitar os apartamentos. Tudo bem. Na outra semana, manda uma proposta. Aí ela já se aterroriza. Eu falo, é uma proposta, você não está fechando, você não está pegando a chave. É só uma proposta. Se você quiser dar para trás, você pode. Então, você vai se colocando numa situação onde você vai ficando mais perto do término. E devagarzinho. Devagarzinho. Porque aí esse salto não é tão grande. Não é tão isso, grande. Maravilhoso. Porque a gente pensa dessa forma, né? Eu tenho que sair daqui. Mas não é assim que funciona. É gradual. É claro que tem pessoas que jogam tudo para cima, tem uma conversa explosiva e terminam. Mas a maioria não é assim. Não é assim que acontece. Assim, né? Principalmente quando é um relacionamento longo. Tom, eu amei. Agora eu quero fazer a pergunta que eu faço para todo mundo no final. Aí eu nem te preparei para essa pergunta, né? Já que a gente está no podcast Virada de Chave, qual foi a sua maior virada de chave? Do Tommy. Pode ser pessoal, pode ser profissional. Eu quero saber o Tommy. Qual foi a sua maior virada de chave, assim? Eu sempre duvidei muito de mim. Eu nunca me achei inteligente o suficiente, eu nunca me achei capaz o suficiente. Quando eu saí do meu casamento e eu não tinha mais onde morar, não tinha dinheiro, não tinha nada, porque eu era dependente em todos os aspectos, eu falei assim, eu não tenho mais para onde ir, só para frente. Eu tô com a bunda na parede. Eu tenho que. Estou no fundo do poço. Estou no fundo do poço, né? Só tem um caminho agora, é levantar. A virada de chave para mim foi essa, eu saber que eu não tinha mais ninguém para contar, que era eu comigo mesmo. E aí, nesse movimento eu me coloquei em situações que eu acreditava que eu não era capaz, mas eu falava, dane-se, se coloque nessa situação e o Thomas do futuro dá um jeito. Né? Quer voltar a atender, não se sente seguro? Dane-se, ninguém precisa saber disso, começa a atender. Porque quando você se coloca em situações, quando você se compromete a fazer coisas, né, você toma essa atitude, você reforça a sua capacidade de lidar com ela. Mas e isso está muito conectado com a minha virada de chave, que foi o seguinte, não tenta encontrar na sua cabeça para onde você deve ir. Não é na teoria que a gente se encontra, é na prática. Toma atitude para depois você ir seguindo os caminhos. Não é, eu vou pensar qual porta abrir. Não, você sai abrindo as portas e aí você vai reorientando a sua rota. Porque atitude cura tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos anos você tem quantos anos? 38. 38. E com quantos anos teve essa separação que você se sentiu nesse lugar? Foi com 33, eu acho. Então tem 5 anos isso. E olha, 34, ele precisou estar no fundo do poço. E eu sempre falo, todas as vezes que eu te vi no fundo do poço, que eu precisei me reinventar, que eu precisei recomeçar, eu precisei ter coragem. Ele estava no fundo há 5 anos atrás. Hoje, ele fala para milhares de pessoas, ele inspira e transforma vidas. Seu conteúdo é muito bom. Porque ele deu um basta naquele Thomas que não acreditava mais nele, que não tinha autoestima e tal. E é um cara hoje que está super bem voando. Então, o que falta para você dar o pontapé inicial? É isso, para mudar a sua vida. Está aqui. Adoro essas pessoas inspiradoras. Você é mais inspiradora ainda do que eu já imaginava. Obrigado. Gente, que bom. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu ficava aqui horas, né? Mas já deu o nosso tempo. Agradecer sempre Investe Smart XP, Clube Car Service, Sacada, It Story, com as minhas joias e joias maravilhosas. Como é bom ter apoiador, né, Tom? Você sabe que faz toda a diferença ter uma galera aí junto com a gente apoiando.
Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um presentinho para você, tá? É minha canequinha, a virada de chave. Para eu nunca me acomodar. Sempre que eu olhar ela, eu pensar, olha, tem que ser. E a gente vai virando chaves o tempo inteiro, porque não é porque ele tá bem, ele tá nessa posição confortável, fazendo sucesso, trabalhando muito, graças a Deus, que vai se acomodar, né? A gente tem que estar sempre buscando. E a gente ganha o gosto, né? Por isso, então a gente sempre quer mais. O que também tem um lado negativo, porque a gente nunca está satisfeito, né? Sempre quer alcançar mais e mais e mais. Você sabe que hoje eu tenho um dia muito cheio, gravando com você, gravar conteúdo. Eu falei, e outra noite eu estava meu Deus, amanhã eu tenho... Falei, peraí, calma, é o que eu sempre sonhei. Eu consegui estar no lugar que eu sempre batalhei para isso, lutei, são 6 anos aí trabalhando. Então, às vezes, a gente até reclama do excesso de trabalho, mas, caramba, é o que eu pedi, é o universo me trazendo, né? Exatamente isso. A gente se esquece de desfrutar também de onde a gente chegou, né? E aí a gente fica com muita responsabilidade, mas é isso. Sempre dá para você conquistar mais coisas, desde que você se mexa, gente. O universo está aí te esperando o teu movimento. É preciso. Muito obrigada. Obrigado, Monique. Queridão. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Beijo, tchau.